Irmãos e irmãs em Cristo, nós estamos de volta para meditar mais a palavra de Deus. Hoje, o 28º domingo desse tempo comum. O Evangelho é de Lucas, no capítulo 17, versículo de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra. Ele agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais um evangelho na continuidade da fé. A fé salvou. Então vamos mais uma vez meditar essa palavra, partilhando entre nós e entre os irmãos que estão nos acompanhando. Padre, nesse evangelho, 10 leprosos são curados. O único que voltou a agradecer a Jesus foi um estrangeiro. Porque os outros 9 não voltaram, mas foram direto para o sacerdote? O evangelho fala dos leprosos. E disse também que eles pararam na distância. Eles não se aproximaram de Jesus. Os leprosos, no tempo de Jesus, quando uma vez constatado que é leproso mesmo, ele não podia ter contato com os outros. E quem determinava que ele é leproso, não tinha médico especialista nisso, mas era o sacerdote. O sacerdote tinha que constatar, e do momento que o sacerdote dizia que a lepra é um motivo de condenação, ele deve ser afastado do convívio de todos. No mesmo tempo, se alguém ficar curado, quem deve mostrar, atestar que está curado é o sacerdote. Por isso, Jesus encaminhou: vão apresentar-vos aos sacerdotes. Agora, a pergunta que você faz é uma pergunta assim, bem fundamental. Por que que os outros não voltaram, a não ser o samaritano? É o sistema legalista. Aquele 9 ficou na lei. A lei disse que tem que ir ao sacerdote para ele dizer que está curado e depois oferecer sacrifícios. Tudo dentro da lei. Eles se sentem normais, fazendo o que a lei manda, mas não sai fora da lei. Porque agradecer a Deus, louvar a Deus, não precisa estar ali numa lei. É uma coisa profunda que vem de dentro do coração. Reconhecimento, valorizar aquilo que é feito conosco e sabendo que Deus nos fornece tudo. Então, esse único, ele foi mais do que legalista. Ele não se apegou, ele diz: o Deus é maior, ele volta para Deus. Os outros, como se dissesse: estamos fazendo aquilo que a lei manda. Se estamos fazendo a lei, estamos certos. Então, e esse ainda era um estrangeiro, que não era sujeito àquelas leis estabelecidas que dava razão, dizer: olha, faz isso, está certo. Não, ele, agradecer é agradecer. Todas as vezes, melhor agradecer, louvar, ainda quando se trata de Deus. É importante. Padre, Lucas narra, dizendo que esse estrangeiro, ele voltou
ele glorificava a Deus em alta voz. E ele atirou-se aos pés de Jesus com o rosto em terra. Por que toda essa manifestação? Pois é, era estrangeiro, como nós dizemos agora há pouco, um samaritano. Nós temos aqui um conflito entre os judeus de cá e os samaritanos. Os judeus que sempre se julgavam superiores ao samaritano, mas aí Jesus vai elogiar o samaritano. Então, já mostrando que não é tanto assim, naquilo que nós pensamos ser superior, que somos superior. Não é só dizer que somos para ser, não. É preciso mostrar isso pelos atos. E esse samaritano mostrou. A segunda coisa é que o samaritano reconheceu em Jesus o Deus que cura. Ele não ficou só na lei, mas ele diz, esse é Deus. E diante da grandeza de Deus, qualquer um se curva, qualquer um se dobra. E Deus é tão grande, grande na majestade dele, não dá para encarar a Deus, olhar a Deus face a face, como se fosse de igual a igual. Por isso ele estava com os olhos baixos, voltado para o chão, para não encarar a Deus, porque Deus é aquele que é muito bem superior, para não se tratar de igual a igual. Então ele se curva em reverência, e dobra os seus joelhos e volta a sua cabeça para o chão. Eu sou pequeno, não sou nada daqui eu posso me imaginar. É uma grande lição para todos nós. Quando nós vamos na igreja, que nós vamos na capela do Santíssimo, nós dobramos diante de Deus, da grandeza de Jesus na Eucaristia, de Jesus dentro da igreja, mas também de todas as bênçãos que Deus concede a todos nós, para dizer, quem sou eu? Sou pequeno. Padre, Jesus disse ao homem, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Por que Jesus disse que a fé do homem o salvou? Não foi Jesus que curou? É verdade, muitas vezes as pessoas não levam em conta que tem que acreditar primeiro, tem que crer. As pessoas acham, se Deus quiser, Ele faz. Se Deus quiser, mas eu tenho que manifestar primeiro a minha adesão no propósito de Deus. Eu tenho que ter certeza que eu quero isso. E o que estou pedindo para Deus é importante para mim, muito importante. Então, Deus nos salva, Deus nos cura, quando Ele percebe a grandeza da nossa fé. Ele vê, a sua fé é grande, e que te seja dado segundo está crendo. Então, e muitas das vezes nós não, Deus quiser, eu mesmo nem dou confiança, nem eu acredito. Aí as coisas não acontecem. E nós acusamos a Deus, Deus não fez. Nem eu confiava naquilo lá. Então, a nossa fé, que nos concede muitas coisas. A pessoa vem com tanta fé pedindo, e nós oramos, e as coisas, Deus, Ele mesmo, cumpre com aquilo que Ele sente na nossa própria fé. Padre, a palavra diz que Jesus, caminhando para Jerusalém, passou pela Samaria e pela Galileia. Qual é a influência desse aspecto geográfico nessa palavra, nessa passagem? Tá, exatamente, eu volto lá, naquilo que, nos 10 leprosos, está vendo os 9, era ali, da região do Judeu, da Galileia, e um era samaritano. Quando um conflito de uma região, daquele que se sente superior e se sente o dono da fé, do templo, e os outros como de idolatria, de tanto mais. Então, esse meio, Jesus está passando no meio, quer dizer, Ele está atraindo os dois lados. Ele quer juntar aquele que já era um, que hoje ficaram divididos, Ele quer trazer os dois lados para ficar uma unidade só. Então, esse aspecto geográfico mostra a separação, mas mostra o propósito de trazer junto para unir. E não vai haver mais superioridade. Nós somos superior porque temos o templo em Jerusalém, e o outro em Betel. Não. E que os dois lados vão se juntar. Tem um simbolismo,
dos pagãos e dos não pagãos, que vão formar um só povo, uma só raça, e um povo de promessa e salvação. Irmão, você que está nos acompanhando, partilhando esse evangelho conosco, podemos dizer muito mais coisas. Acompanha, dá um sininho ali, dá um toque, também dá uma joia aí, partilha também para outros irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.